7h59. Estamos aqui juntas mais um dia, sexta-feira. Ameaçaram chuva, mas eu tô vendo o sol ali brigando, as nuvens saindo da frente pro sol aparecer. Vem sol, pode vir. A gente gosta do sol, né? Então estamos aqui, o Snoopy, Charlie Brown, muitos coraçõezinhos, você, eu e o Rei Salomão aqui entre nós. Bom dia, amor. Hoje é o 95º dia da leitura do livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 5. Hoje nós vamos ler o verso 7, né? Então, sejam todos super bem-vindos a essa nossa conversa matinal, a esse nosso estudo. Hoje o Salomão vai nos lembrar, oi Janaína, que a gente vive num mundo muito cheio de vozes, muitos sonhos, muitas opiniões, muito discurso, tem muita fala, né? Tem muitas vozes falando. A gente vive no meio de muito barulho, né? E o que acontece no meio de muito barulho? A gente se perde e esquece daquilo que realmente é importante. Então, no verso de hoje, que a gente vai ler daqui a pouquinho, Salomão nos convida a atravessar esse barulho, essa multidão de ruídos, né? E encontrar o silêncio essencial, com reverência diante da vida. Vamos ao verso? Ele diz assim: porque na multidão dos sonhos e nas muitas palavras há também vaidade. Lembra que ele começa o livro de Eclesiastes dizendo que tudo era vaidade? Então aqui ele está falando, quando a gente fala muitos sonhos, também é vaidade. Tu, porém, teme a Deus. Então o caminho para sair da vaidade, ele está indicando, é o temor a Deus, né? Então, esse é o final desse trecho que ele fala sobre o valor da palavra, sobre a importância da promessa. Ele encerra dizendo que o importante é o temor a Deus. Então, até aqui Salomão falou do cuidado com as palavras, né? Como é importante uma promessa ser levada a sério, para não ficar se justificando, para assumir a responsabilidade daquilo que a gente faz e diz, né? E agora ele encerra todo esse discurso dessa semana, dizendo que muitas dessas coisas que a gente faz por vaidade, e que o essencial está no silêncio, é onde Deus está. É que ele está falando, né? Deus está nesse silêncio, nessa introspecção, e nos convida a fazer uma grande reverência diante da vida, né? Uma grande gratidão diante da vida, né? Na visão sistêmica, quando a gente tem excesso de sonhos, fala muito, né? Sem raiz, sem consistência, na realidade a pessoa que faz isso está fugindo da realidade, né? Então, às vezes você vê famílias presas em projetos grandiosos, mas é só um projeto, né? Tudo é projeto. Não sei se vocês conhecem alguém que tem grandes projetos, mas nunca realiza nada, né? Casais que falam muito sobre o futuro, mas aqui agora o que está acontecendo, que eu contei ontem do filme Kramer versus Kramer, né? Cada um ocupado com as suas coisas, não estavam vivendo o que estava precisando viver naquele momento ali. Precisou romper a relação para que eles se dessem conta, né? Pessoas que te prometem grandes transformações, né? Mas não dão o primeiro passo em direção a elas, né? Essa grande transformação. Então,
O que a gente vê no campo sistêmico é que quando vem alguém com grandes sonhos, excesso de discurso, muito falatório, falando muito, essa pessoa está longe daquilo que é essencial, ela não está presente, ela está na fantasia. Hellinger nos ensinou, né? O essencial é simples, silencioso e eficaz. O essencial é simples, silencioso e eficaz. O resto é vaidade, como disse Salomão. Fumaça, vale nada, né? E aí eu fui buscar nos nossos escritores, né? Estou buscando mais nos brasileiros essa semana. Estou com Guimarães Rosa, Clarice Lispector, é onde eu fui buscar, e ele tem muito material lá, né? Achei uma frase do Guimarães Rosa onde ele diz assim: o real não está nem na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia, quer dizer, no dia a dia, no cotidiano. É ali que está o real, o verdadeiro. Não é a fantasia, não é a ilusão, né? Então, o excesso de palavras, até para Guimarães Rosa, que escreve, usa a ferramenta dele, são as palavras, ele diz que são uma ilusão de controle. É o que Guimarães Rosa nos ensina, que o essencial se revela no silêncio da travessia. E na sistêmica é a mesma coisa. Menos sonhos, mais presença, mais presença. Não é para não sonhar, mas com presença. Pode projetar, claro, temos que projetar, é sempre para frente, mas com presença, não em fantasias, né? Bolha de sabão. Clarice Lispector, tem uma frase da Clarice Lispector que ela é muito certeira. Ela diz assim, Clarice Lispector é outra escritora que eu aprecio, porque a ferramenta dela são as palavras, e ela é genial no uso das palavras dela, né? Então ela diz assim: liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Quer dizer, uma pessoa que trabalha com palavra diz que não tem palavra para aquilo que ela deseja. Ela desconfia das palavras, né? Ela sabe que o discurso não alcança aquilo que é o mais profundo. E aqui a gente vê que ela caminha nos passos de Salomão, né? Porque excesso de palavra pode ser só vaidade. Prestar atenção, né? E o verdadeiro temor a Deus é quando a gente entra em contato com aquilo que não dá para dividir, aquilo que em silêncio, só no silêncio. Tem a música do Gilberto Gil, maravilhosa, que ele fala: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar em silêncio. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me despir das roupas, dos sapatos, de todos os apetrechos que me fantasiam de algo, né? Que me põe uma personalidade. Eu tenho que me despir dessa personalidade, ficar em silêncio, e aí no silêncio eu vou conseguir falar com Deus. Linda essa música do Gilberto Gil. Quem não conhece, busca, porque ela é maravilhosa. Mais um escritor brasileiro, que essa semana nós estamos pesquisando com ele, que é o Guimarães Rosa, no livro dele, O Grande Sertão Veredas, né? O personagem, ele sonha com grandezas, com pactos, com promessas, o tempo inteiro são sonhos, né? Mas o que sustenta a vida dele no livro, o que sustenta ele, não são esses sonhos, nem essas palavras grandiosas, são os encontros, são as pessoas que ele encontra, os gestos. O que sustenta é o caminho que a gente vive. Muito bonito isso, né? Então, Guimarães Rosa também nos mostra que as palavras podem ser vaidade,
mas que o que sustenta é a travessia de verdade, é a presença em cada coisa que a gente faz. Achei mais Clarice Lispector, outro livro dela, A Hora da Estrela, né? A gente já falou desse livro aqui, é a personagem Macabeia, acho que é o nome dela, ela quer ser uma grande estrela, então ela sonha, quando ela for uma grande estrela, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, mas ela não consegue, então ela não consegue. Então aí nesse livro, a Clarice, ela nos mostra o contraste entre a personagem principal, que está ali nas ilusões, e o narrador, no caso a narradora, que é ela mesma, né? Que reconhece a dureza da vida real. Como é duro, como é difícil alcançar alguma coisa que a gente quer. Não é assim, não é estalando o dedo, né? Tem que ter muito esforço, muito esforço. Então, quando um sonho não tem esse esforço, né? Vira vaidade. É isso que o Salomão está dizendo. Né? Tem mais filmes aqui, mas eu acho que tudo bem. Eu citei mais 2 filmes, mas acho que já temos bastantes exemplos, né? Eu me lembro uma vez, eu tive uma paciente que dizia assim para mim: eu tenho tantos sonhos, mas não consigo fazer nada, nada acontece. E daí ela chegava na sessão e ela falava. E eu deixava ela falar, porque eu dizia, mas o que ela quer, né? Porque ela falava e não vinha o que ela queria, né? Ela só falava. Então tá bom, quer falar? Eu escuto, a minha presença está aqui para você, né? E aí ela descrevia planos, projetos, viagens, ideias geniais. Então eu falei, bom, vamos olhar isso no campo, né? Então, perguntei como era a sua mãe. Minha mãe, nós viemos de uma família de muitos filhos, enfim. E minha mãe pouco falava. A comunicação com a minha mãe era pouca. Quem falava era meu pai, minha mãe não falava. Então, era uma mulher que não falava, era uma mulher que não sonhava. Ela estava ali cuidando da família dela em silêncio. Então, eu entendi que essa filha que falava tanto, não estava falando só por ela, estava compensando a mãe que não tinha tido espaço para falar, né? Então ela estava falando pelas duas. Daí eu fiz ela dizer para a mãe: mãe, eu estou falando por você também. E eu carrego os seus silêncios dentro de mim. Então, ela percebeu que ela falava muito para não entrar em contato da dor, da falta que ela sentia dessa mãe silenciosa. Então ela tinha que fazer muito barulho. Se ela ficasse em silêncio, vinha aquela dor da ausência da mãe, né? E ela se deu conta disso. E a gente pôde olhar para a ausência da mãe, pôde olhar o que aquilo representava. Ela pôde reverenciar essa mãe com tudo que ela viveu de difícil. Foi lindo. Se deu conta que o essencial não estava em falar um monte de coisas, né? Mas escolher uma das coisas, um dos sonhos que ela quisesse e seguir não 20, né? É isso aí. Perguntas pra gente se fazer hoje. Você fala muito e realiza pouco? Conversa aqui comigo. As meninas que entraram depois, Janaína, Débora. Como é? Você faz aquilo que você quer fazer? Consegue fazer aquilo que você sonha fazer? Oi, Inia, bom dia. Você faz aquilo que você quer fazer, Inia? Conta aqui pra mim. Será que às vezes a gente fala muito e faz pouco? Débora,
Sim. Você consegue fazer, Débora? Que bom, maravilha. Que bom, né? Mas aqui é a proposta do que a gente faz hoje. Como seria a gente falar menos e ter mais presença? Vamos imaginar isso. Como seria... É isso aí, Débora, muito bem. Minha xará. Xará, amiga querida. Companheira de jornada. Como seria... Vamos pensar. Como seria... Sou abelha fazedora. A Ine disse que ela procrastina. Então, Ine, nós estamos falando de ficar só nos sonhos e pouco na realidade. Então, a minha pergunta é, como seria ficar menos nos sonhos, menos nas palavras e mais na realidade, mais na presença? Como seria, Ine, essa proposta para hoje? Então, vamos para a nossa... Então, mas antes da gente ir para a meditação, eu tenho que pedir para vocês de compartilharem essa live. Ela está gravada. Eu repito isso todos os dias, mas sempre tem alguém novo, então essa live fica gravada. E o objetivo dessa live diária, que eu faço de segunda a sexta-feira, é estudar o livro do Rei Salomão, Eclesiastes. Esse é o único objetivo, aprender com ele, e quanto mais pessoas puderem aprender com o Rei Salomão, melhor para a humanidade, né? Melhor para todos nós. Então o objetivo é que essa sementinha se espalhe no campo, e para isso eu preciso de mais semeadoras. Vocês são as minhas semeadoras, as que caminham aqui comigo. Semeiem mais, compartilhem, né, essa possibilidade de aprendizado com o Rei Salomão. E se você não tem tempo de ver essa live gravada, às vezes não dá tempo, 15, 20 minutos. Helena, você entrou no finalzinho, estamos quase na meditação. Mas a live, eu estou acabando de dizer que a live está gravada. Você pode assistir desde o início, tá bom? Você pode ler também o texto. Às vezes não dá tempo de ver a live, porque a gente não tem 15, 20 minutos, mas a gente tem 1 ou 2 minutos para ler o ensinamento daquele dia, né? Que muda totalmente o nosso olhar para o mundo naquele dia. Então, clica aqui no clipezinho que tem aqui em cima, vai abrir uma série de links. Um deles é o Rei Salomão cá entre nós. Você só clica, você já vai estar dentro do grupo do WhatsApp, que eu mando todo dia a transcrição da live. E aí, como retribuição para esse conhecimento que o Salomão está nos dando, eu convido você a chamar mais pessoas, a informar mais pessoas dessa possibilidade de assistir, de ouvir ou de ler, ok? Então, vocês são as minhas semeadoras, junto comigo, né? Eu lanço a semente, vocês espalham. E manda coraçãozinho, foguinho, porque aí o Instagram entende que você gostou e ele manda esse vídeo para mais pessoas poderem assistir. Ele mesmo manda. Ok? Então, desde já agradeço para quem está aqui comigo hoje. Vamos para a nossa meditação final. Então, vamos fechar os olhos. E vamos imaginar que nós estamos caminhando. Hoje o dia está nublado. Vamos imaginar que o dia está mais nublado e que tem névoa na nossa frente. A gente não enxerga nada. Estamos caminhando no meio da névoa. Então a gente dá os passos com muito cuidado. E a cada passo que a gente dá, a gente ouve um monte de vozes, muito barulho, palavras um monte, promessas, sonhos, muito barulho. E a gente decide então fechar os nossos ouvidos e ficar em silêncio. Vou ficar sem falar uns segundos para você sentir o silêncio.
Respira fundo. E agora deixa que uma palavra venha para você. Uma única palavra. Veja qual é a palavra que vem para você hoje. Uma palavra forte. É a sua palavra para hoje. Ela vai ser a sua estrela guia de hoje. Vai guiar os seus passos hoje. Se você puder repetir em voz alta, maravilhoso. Se não, repete no silêncio do seu coração. E diz assim: hoje eu solto as palavras vazias. Hoje eu solto as palavras vazias. Escolho o essencial. Escolho o essencial. É na reverência que eu encontro o caminho. É na reverência que eu encontro o caminho. Respira. Hoje o rei Salomão nos lembra que muitas palavras, muitos sonhos podem ser só vaidade. E que um gesto simples, silencioso, verdadeiro, é aquilo que constrói a vida. São os pequenos gestos que constroem a vida. Então, a minha proposta para o dia de hoje, a proposta do rei Salomão para nós no dia de hoje, é menos discurso e mais reverência ao divino, mais reverência à vida, né? Porque aquilo que realmente importa é aquilo que nasce no nosso coração quieto. Sonhos, palavras, se não tiver raiz, se não tiver fundamento, não sustenta. Às vezes um pequeno gesto, um pequeno passar a mão na cabeça de alguém, um sorriso, né? Ali está o sagrado. Esse é o sagrado. Então, que no dia de hoje a gente saiba escolher menos promessas e que a gente esteja mais presente. Bom final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Beijo carinhoso, com muita presença. Bom descanso.